A reforma tributária chegou. Quem fez as adequações conseguiu manter a sua operação funcionando normalmente. Quem não conseguiu, pode ter problemas sérios como penalidades, inclusive financeiras, por exemplo. Eu me chamo Márcia e nesse vídeo você fica sabendo tudo sobre o tema, as últimas atualizações e se existe uma luz no fim do túnel para quem não conseguiu se preparar a tempo. Quando a gente fala em reforma de um espaço ou de uma casa, geralmente pensamos em mudança na estrutura, melhorias e até naquele período de adaptação que exige paciência. E no fim do processo, o resultado é um ambiente mais organizado, funcional e adequado às novas necessidades, certo? Agora, imagine essa transformação acontecendo não em um imóvel, mas no sistema de tributos do Brasil. Estamos falando de mudanças nos impostos, nas regras de cálculo, na estrutura do modelo que funcionava até então e também do tempo de transição para que tudo se acomode da melhor forma. É exatamente sobre isso que se trata a reforma tributária. Assim como na reforma de um espaço, a reforma tributária chega para trazer melhorias e tornar o sistema de impostos no Brasil mais justo, simples e transparente. Mas vamos entender na prática como isso vai acontecer? Uma das principais mudanças que vem com a reforma tributária é em relação aos tributos. Os impostos que conhecemos como o PIS/PASEP, o COFINS, o ICMS e o ISS serão substituídos gradualmente por 3 novos tributos. A CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e o IS, que é o Imposto Seletivo. Cada um tem um papel diferente na arrecadação e nós vamos explicar cada um deles. A CBS é um tributo federal que veio para substituir o PIS e o COFINS, fazendo com que a cobrança sobre o consumo seja unificada em uma contribuição só. E a estimativa é que essa unificação deve reduzir 70% das obrigações acessórias para as empresas. Ou seja, todo aquele trabalho de prestação de contas ao governo por meio de documentos, declarações, deve ficar mais ágil. Já o IBS é um tributo compartilhado entre estados e municípios e veio substituir o ICMS, que é estadual, e o ISS, que é municipal. A vantagem é que esses 2 novos impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é a CBS, e o Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, funcionam no modelo de valor agregado, que é o IVA. Nesse caso, como são 2 impostos, chamamos de IVA dual. Além disso, esses impostos também adotam a não cumulatividade ampla. Mas o que isso quer dizer? Adotar o modelo de IVA dual e de não cumulatividade ampla significa que as empresas só irão pagar imposto sobre o valor que elas agregam ao produto ou serviço, fazendo com que o mesmo produto não seja taxado várias vezes ao longo da cadeia de produção, um problema que é conhecido como efeito cascata. Seguindo nas mudanças, vamos agora ao terceiro novo imposto, o IS, Imposto Seletivo, também conhecido como Imposto do Pecado. E ele leva esse nome porque é um tributo que incide sobre produtos e serviços que podem prejudicar a saúde ou o meio ambiente, como cigarros, bebidas alcoólicas e meios de transporte poluentes. A ideia com esse novo imposto é desestimular esse tipo de consumo. E agora que nós já falamos sobre as alterações que a reforma faz nos tributos, é hora de entender o impacto na sua empresa. O sistema tributário brasileiro é complexo, burocrático e até injusto. Alguns dos principais problemas dele são a complexidade e multiplicidade de tributos, ou seja, vários impostos diferentes e cada um com uma regra. Imposto sobre imposto, o chamado efeito cascata, que nós falamos agora há pouco, que aumenta o custo de produtos e serviços. Falta de transparência, já que as empresas e os consumidores não sabem claramente quanto pagam de imposto em cada etapa. E dificuldade na conformidade fiscal, que é estar em dia com as regras, impostos e declarações exigidas pelo governo. Como as regras e as obrigações acessórias variam de acordo com os estados e municípios, muitas vezes fica difícil para as empresas manter tudo regularizado. E como a reforma tributária vai impactar esse cenário? Ao fim do processo de transição, a reforma irá trazer a redução de tributos e a simplificação das regras, a cobrança dos impostos no estado ou município de destino do produto e não mais no local de origem, garantindo assim uma arrecadação mais justa, o fim do imposto sobre imposto, o efeito cascata, que vai trazer mais previsibilidade de custos e melhorar o planejamento das empresas, transparência, já que cada etapa irá mostrar o imposto cobrado de forma clara, e maior conformidade fiscal, já que o sistema vai ser único e padronizado com regras que valem em todo o país.
Com essas mudanças, você vai conseguir organizar o fluxo de caixa da sua empresa com mais segurança, planejar melhor seus preços, margens e investimentos e também dedicar mais tempo à gestão estratégica do seu negócio. E os consumidores vão ter mais transparência sobre o que pagam e como os impostos são aplicados. A reforma, então, traz benefícios para todos: redução de riscos de erros fiscais, menos burocracia e um sistema mais justo, eficiente e transparente. Mas quando essas mudanças começam a valer? É importante dizer que a reforma tributária não acontece de uma vez. Existe um cronograma de transição que vai até 2033, com fases, testes e uma implementação gradual para que as empresas e sistemas possam se adaptar às novas regras. Então, vamos explicar melhor como será esse cronograma de transição? Desde o dia 1º de janeiro começou a implementação do novo sistema tributário, mas em fase de testes. A ideia nessa fase é iniciar a unificação dos tributos federais, estaduais e municipais, e a CBS e o IBS, os dois novos impostos, entram em campo, mas com uma alíquota bem simbólica. Os dois impostos juntos vão somar apenas 1%, justamente para testar se o sistema funciona na prática e identificar qualquer problema. A partir de 2027, o PIS e o COFINS são extintos e entra o IS, o Imposto do Pecado, lembra? A CBS sai da fase de teste e entra oficialmente em vigor, e o IPI, que é o Imposto Federal sobre Produtos Industrializados, passa a ter uma alíquota de 0%, com exceção da Zona Franca de Manaus, que já possui benefícios fiscais. De 2029 a 2032, começa a extinção gradual de impostos como o ICMS e o ISS, com as alíquotas sendo reduzidas cada vez mais. Redução de 10% em 2029, 20% em 2030 e assim por diante, até atingir 40% em 2032. Nesse intervalo também, o IBS, um dos novos impostos, vai subindo progressivamente. E, finalmente, em 2033, a implementação do novo sistema tributário vai estar completa, com a extinção dos tributos antigos e a plena vigência da CBS e do IBS. É muito importante reforçar que, apesar de ter um cronograma de anos de transição, a reforma tributária já está valendo, o que faz com que a sua empresa e as equipes fiscais e contábeis precisem estar de acordo e acompanhando a transição. Ou seja, é hora de fazer. A boa notícia é que a TOTVS não só entende que essa transição é um desafio para as empresas, como também oferece sistemas e plataformas totalmente preparados para atender às demandas de adequação que a reforma está trazendo. Além disso, nos próximos vídeos nós teremos conteúdos específicos com orientações para que você possa deixar o seu negócio em conformidade com esse novo cenário tributário e entender como as soluções da TOTVS te dão todo o suporte necessário nesse processo. E aí? Conseguimos descomplicar o que é a reforma tributária? E agora que você já sabe a importância da reforma, como ela irá funcionar e quais os principais impactos que ela irá gerar na sua empresa, ative as notificações e não deixe de acompanhar nossos outros vídeos da série para garantir que o seu negócio esteja pronto para as mudanças que vêm por aí. Estamos juntos nessa. Até mais!